Tudo bem, Lívia? Tudo. Podemos começar? Claro. Qualquer problema você me avisa, ok? Tomara que o microfone não caia, como da última vez. Isso não vai acontecer. Pode ficar tranquilo. Por que não me avisaram que era você que faria a entrevista? Eu tinha medo que me recusasse. Pois eu recusaria mesmo. Quando me disseram que a pauta foi aprovada, eu não consegui me controlar. Conversei com o Eduardo e resolvi entrar no lugar dele. Por que isso agora? Eu estava devendo isso pra você. Você não está me devendo nada. Foi a forma que eu encontrei de mostrar quanto eu te admiro. Com uma entrevista. Por que não? Se admirasse, faria o que fez? O que foi que eu fiz, Lívia? Me deixou naquele estado. Esqueceu? Eu não estava suportando. Mas eu tive de suportar. Chega! Eu não quero mais falar sobre isso. Aliás, eu prometi para mim mesma que nunca mais ia falar com você. Começa logo. Vamos ver aonde você pretende chegar. Eu não pretendo chegar a lugar nenhum. Tem certeza? Lívia, o que foi que você esperava que eu fizesse? Nada. Está vendo? Há meses você não atende a um telefonema meu. Eu não tive outra saída. Ao menos tivesse a coragem de dizer a verdade. E você aceitaria? O que você acha? Bem, Lívia, você quer desistir? Como eu vou desistir de uma entrevista anunciada a semana inteira? A gente inventa uma desculpa qualquer. Você pensa que eu enlouqueci? Eu já vi você fazer muita coisa, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Então podemos começar? Você quem sabe? Um instante, por favor. Bem, vamos lá. Boa sorte, Lívia. 30 segundos. Talvez essa não tenha sido a melhor forma. 20. Mas eu não podia deixar de participar dessa homenagem. 10. Eu só espero que tudo isso realmente valha a pena. 3. 2. 1. Boa noite. Ela é uma das escritoras mais famosas da atualidade. Dona de um estilo único, crítico em relação à condição humana, tem bastante afinidade com a obra do dramaturgo irlandês Samuel Beckett. No entanto, essa escritora de apenas 43 anos é dona de uma das prosas mais instigantes de hoje e tem uma longa história de peregrinações por redações de jornais em que a poesia era sua grande paixão. Nesta homenagem, o Comitê das Artes do Governo Federal inicia uma série de atividades para esta, que é considerada uma das vozes mais fecundas da nova ficção brasileira. É para conhecer um pouco desta trajetória que convidamos para vir ao estúdio a escritora Lívia Vasconcelos. Lembramos que o programa de hoje, por motivos de força maior, não poderá contar com a presença do jornalista Eduardo Drummond, que normalmente o comanda. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber o que você está achando dessa homenagem do Comitê das Artes do Governo Federal. Antes, eu queria agradecer as palavras de introdução. Bem, eu mentiria se dissesse que não estou feliz. Eu realmente não esperava por nada disso. Jamais imaginei que uma coisa dessas pudesse acontecer na minha vida. Mas esse evento está sendo feito de uma forma tão sincera e por gente tão competente que eu realmente não tenho do que me queixar. Agradeço muito a todo o pessoal do Comitê das Artes do Governo Federal. Eu quero dizer que eu acho muito justo o que está acontecendo. Obrigada, mas eu creio que é um pouco de sorte nisso tudo. Acompanho o seu trabalho há muito tempo e posso testemunhar a seriedade com que você se dedica à literatura. É por essas e por outras que representam uma das vozes mais originais de nosso tempo.
Isso é bondade sua, que me conhece desde que comecei. Só para iniciarmos, é possível detectar em toda essa onda Lívia Vasconcelos um crescimento na venda dos seus livros? Ah, sem dúvida. A estimativa é que só nesse último ano a vendagem dos meus livros tenha praticamente dobrado. E como você recebe essa notícia? Eu fico feliz, é claro. Para uma escritora como eu, é mais do que se pode imaginar. E depois, a gente escreve para ser lida, não é? E como você encara o fato de ser ainda tão jovem e ao mesmo tempo tão respeitada, talvez, uma das mais respeitadas escritoras da atualidade? Pois é, esse é o problema. Em que sentido? Essa repercussão toda, às vezes, incomoda. Como? Por um lado, é muito importante que haja o reconhecimento do escritor brasileiro. Disso eu não tenho como escolher. Nós não somos um país de muitos leitores e sempre que um bom livro encontra ressonância no público e na crítica, isso deveria ser comemorado. Quanta gente maravilhosa eu conheço que dá vida por um espaço e não consegue. Gente talentosa mesmo. Nesse sentido, muitos me ajudaram e eu tenho de ser grata. Mas, por outro lado, bem, eu nem sei se deveria falar sobre isso agora. Mas confesso que eu me sinto um pouco desconfortável nesse papel. Por quê? Talvez seja bobagem da minha parte. Poderia explicar melhor? O problema está justamente no fato de eu ser jovem. Isso para o qual você chamou a atenção. Só que para mim incomoda. Pois o que parecia virtude no primeiro momento, na verdade pode não ser. O que eu quero dizer é que muitos escritores começam na idade em que eu estou. E eu ainda pretendo escrever muita coisa na vida. Só que, de repente, eu fui assada à condição de grande escritora. E isso tem um lado que não é muito bom. Acomoda, gente. Tem uma voz lá no fundo que diz que tudo vai bem, que você está bem, que pronto. Você já é uma artista consagrada. E em arte, as coisas não funcionam bem assim. Mas você não se considera uma artista consagrada? Não é questão de me considerar ou não uma artista consagrada. Afinal, eu vejo como me tratam. Se consagrada quer dizer isso, não há dúvidas de que sou. Mas se eu pudesse escolher, eu deixava o consagrada e ficaria apenas com o artista. Tudo isso porque eu sinto que o meu melhor ainda está por vir, entende? Em todo caso, essa não é uma boa hora de reclamar de nada. Sobretudo quando nos prestam uma homenagem dessas, um presente tão lindo que estão me dando. Eu só posso agradecer. E agradecer também aos muitos amigos que colaboraram com o Comitê das Artes do Governo Federal. Bem, mas eu acho que você gostaria que a gente falasse de outras coisas, não? Não, podemos falar sobre isso mesmo. Aliás, aqui podemos falar sobre o que você quiser. Que é, em última instância, o que interessa às pessoas que nos assistem. Então falemos. Me diga uma coisa, Lívia. Eu não sei se estou certo, mas você não me está parecendo muito animada com tudo isso. Eu não lhe pareço bem? Estou te sentindo um pouco abatida. Como você percebeu isso? Antes mesmo da entrevista começar, enquanto a gente conversava, notei que você se referia à homenagem de uma forma meio vaga, sem entusiasmo. Pode ser que você tenha razão, mas não se trata da homenagem em si. É que eu não ando com muita vontade de falar nada, sabe? Sobretudo hoje, em que acordei com muita preguiça. Mas comigo é normal isso acontecer. Anda muito mal-humorada? Digamos que sim. De fato, eu não ando muito empolgada. Sabe aqueles dias em que a gente acorda e não vê graça em coisa nenhuma? Pois então. Até fiquei com medo de não ter nada de interessante para dizer, mas depois eu consegui lembrar de algumas histórias e vim preparar. Pode perguntar à vontade. Não tem a ver com o frio que está fazendo? Não é nada físico. Nada relacionado à sua saúde? Minha saúde está ótima, graças a Deus. Você poderia ter cancelado o encontro se quisesse. Imagine, eu já tinha marcado essa entrevista há mais de um mês. E depois eu tenho muitos amigos nessa emissora. Não queria desapontá-los. E também não quero passar por presunçosa, quando na verdade eu estou bastante orgulhosa com o que está me acontecendo.
Isso tem ocorrido muito? O quê? Esse desânimo todo. De vez em quando acontece. Com muita frequência? Você quer mesmo falar sobre isso? Se não for incomodar, Não, é que eu não gosto muito de comentar sobre minha vida pessoal. Eu quase nunca acredito que ela possa ser útil às pessoas. ao contrário. Eu acho que pode ser interessante para o público que nos assiste. Afinal, parecem coisas pessoais, mas acrescentam muito à compreensão da sua literatura. Bem, o programa é seu, não é? Nosso. Mas é você quem manda. Eu vou lhe dizer o que acontece. Eu sou uma escritora. O que me interessa é simplesmente escrever, mostrar os meus livros e saber como o leitor está recebendo o meu trabalho. Ocorre que nos dias de hoje, em que toda figura pública está o tempo todo em evidência, nem sempre temos algo de interessante a dizer. Mesmo sendo uma escritora que todos pensam que seja uma sumidade em conhecimentos gerais, quando isso está longe de ser a verdade. Eu não sou uma acadêmica, mas apenas alguém que se utiliza das palavras para dizer algo muito simples. Como, por exemplo... O afastamento do secretário. Desculpe, mas nós precisamos interromper a gravação. Por quê? Problema técnico. Comigo? Imagine! Olha, se quiser levantar, pode ficar à vontade. Pode fumar aqui? Claro, E durante a entrevista também pode fumar? claro, Lívia, o programa é seu. Ah, eu quase esqueci. Muito bem, Lívia. A gente pode voltar. Houve um problema de frequência no microfone, mas já foi corrigido. De novo o microfone. Acho que é para eu não falar nada mesmo, hein? Imagine, foi apenas uma interferência de ondas de rádio. Não vai acontecer de novo. Talvez a gente não devesse nem ter começado. Será que você poderia retomar da última resposta? Sei lá o que eu estava falando. Você falava de como é ser uma figura pública hoje em dia. Deu um branco. Não faço a menor ideia. Que nem sempre o artista tem algo de interessante a dizer, lembra? É que antes eu estava no embalo, mas agora eu perdi completamente. Tenta lembrar mais ou menos, tá bem? Está bem, Então, podemos começar? por favor? Quando eu disser gravando, a gente retoma desse ponto, ok? Tudo bem. Qualquer coisa eu te ajudo. Ah, obrigada. Ok, estúdio. Gravando. Muito bem, Lívia. Nós podemos retomar do seu incômodo em ser uma figura pública. O fato é que, às vezes, para divulgarmos o nosso trabalho, somos obrigados a nos expor a determinadas situações que não gostaríamos. Ponto, não é nada mais que isso. Como esta, por acaso? Não, de jeito nenhum. Aqui eu me sinto bem, é como se eu estivesse em casa. Quer dizer, então, que incomoda que as pessoas vivam sempre esperando que você seja alguém interessante. Não importa em quê. Exatamente. E quase sempre a gente não é interessante em coisa nenhuma. Essa é a verdade. Por isso eu acho que na maioria das vezes o melhor mesmo é não falar nada. E quando você escreve, acontece a mesma coisa? Ah, sim, a mesma coisa. Afinal, por que você acha que eu estou há mais de 3 anos sem publicar nada? Falta de editor, eu lhe garanto que não é. Embora eu saiba que esse é um problema para muita gente. E não desprezo. Mas no meu caso é falta do que dizer mesmo. E também sinto um pouco mais disso. Como assim? A falta do que dizer é tão grande que nem mais sobre isso eu quero escrever, entende? Cansei desse discurso autorreferencial e metalinguístico em que utilizamos a linguagem para expor as nossas limitações. Embora eu já o tenha utilizado bastante, hoje em dia isso me parece o menos importante de tudo. Mas então,
na sua visão, o que seria importante para as pessoas hoje em dia? Para mim, o problema hoje é de outra natureza. A grande questão do século que se inicia seria fazermos uma reflexão sobre a nossa incapacidade de agir. Mesmo sabendo de tanta coisa errada que mereceria uma tomada de posição mais certeira da nossa parte. Uma espécie de Hamlet redivivo é que eu antevejo para nós enquanto destino coletivo. Afinal de contas, porque justamente quando mais temos consciência de nossas limitações, menos temos força para ultrapassá-las? Ultrapassá-las? Em que sentido? No sentido de sermos menos mesquinhos, de irmos além do nosso umbigo, daquilo que nos apequena. É claro que temos de encarar de frente toda a nossa fragilidade. Mas acho que isso já foi feito bastante, pelo menos por mim. Ou seja, eu já me convenci o suficiente do quanto sou falível e superficial. O problema é que se ficarmos o tempo todo alimentando as nossas fraquezas, nós não vamos ter forças para seguir adiante. Agora, por exemplo, seria o momento de uma tentativa de autossuperação. É por isso que, em termos de linguagem, eu gostaria de entender algo que apontasse para além desse eterno, voltasse para si mesmo em busca de um sentido. Interessante, Lívia. Diria até surpreendente. Você está dizendo coisas que contradizem tudo o que você já escreveu. Mas nesse caso, onde estaria o sentido para você? Não sei. Talvez na proximidade com o outro? Sem dúvida. O outro é sempre o foco de quem trabalha com arte. Mas pensando assim, você não modificaria o cerne do seu trabalho? Por quê? Em seus textos, muitas vezes, chega a mostrar que não acredita muito no ser humano. De onde você tirou isso? É claro que eu acredito. É curioso, mas é uma interpretação tão equivocada a respeito do meu trabalho. Trata-se de um mergulho dentro de mim, no tempo em que o outro desapareceu no horizonte. Para um escritor, não resta outra alternativa a não ser lidar com aquilo que a vida lhe apresenta. E eu acho que foi legítimo enquanto durou. Mas agora, em que o individualismo parece que veio mesmo para ficar, eu não poderia tentar mudar, resgatando o valor desse indivíduo, só que de uma forma mais positiva. Claro que sim. Pois é o que eu estou tentando fazer. Mas confesso que não é fácil. E me parece muito corajoso da sua parte. E o outro hoje é o meu foco. É aonde eu quero chegar. Pena que na maioria das vezes ele não deseja o mesmo que eu. Mas basta que eu mesma tente, não é? Eu não vou me incomodar porque alguns amigos não sentem mais as mesmas coisas que eu, ainda que tenham sido alguns dos mais importantes para mim. Curioso, Lívia. Parece que é um lado desafiador nisso tudo que te atrai. Seria como se você estivesse destruindo a si mesma, a imagem que as pessoas têm de você, acreditando que alguma coisa mais interessante possa ser colocada no lugar. É isso, Lívia? Uma forma de superação? É, deve ser. Eu ainda pretendo ser reconhecida pelo que tenho de melhor. Então por que você não tem escrito? Eu não escrevo, não porque eu não quero, mas porque simplesmente não consigo. Só que não é a escrita que me parece mais importante. Eu confesso que a questão do outro é que me amedronta. Por quê? Porque eu sinto que você está tocando no único ponto que realmente vale a pena tocar. Talvez seja isso mesmo. O único ponto importante que há. Só que não me parece nada fácil resolvê-lo concretamente. Entende? O tempo vai passando e a gente percebe o quanto dissipa as nossas melhores energias com bobagens. É por isso que eu tento me colocar à disposição para facilitar esse processo de mudança, para que em breve eu consiga escrever sobre coisas que não sejam simplesmente a minha incapacidade de escrever sobre o que quer que seja. E também para que possa viver. Não? Para mim é tudo a mesma coisa. Você está disposta a qualquer sacrifício para isso? Eu sei que é um caminho complexo, cheio de nuances. Mas devemos seguir nessa direção. Incessantemente. Mesmo sem alcançarmos resultados minimamente satisfatórios. Porque há um lado nisso tudo que é assim mesmo. Como as estações do ano, as colheitas. Nós fazemos parte da natureza.
E as coisas não acontecem simplesmente porque a gente quer. Nesse caso, é preciso saber esperar. Eu não posso procurar desesperadamente uma saída, porque eu sei que eu não vou encontrar. Se eu soubesse como viver o tempo todo em estado criativo, não tenho dúvida de que eu viveria. Porque os momentos estéreis, como eu já disse, são muito difíceis de enfrentar. E o que me assusta dessa vez é que o tempo de espera está sendo um pouco longo demais. 3 anos. Um deserto. Talvez justamente por eu estar procurando algo muito diferente do que eu já vinha fazendo. No fundo, eu estou muito insatisfeita comigo mesma. Essa é a verdade. Mas logo tudo isso vai passar e eu vou voltar a sorrir. Eu desejo mesmo. Tudo isso eu gostaria de acrescentar. Tem um lado muito existencialista da literatura, no sentido que eu me sinto verdadeiramente morta quando não estou escrevendo. É terrível, mas é assim. No fundo, eu não sei o que seria da minha vida sem a literatura. Nesse caso, então, onde estaria a resposta para você? Na vida? Na sua? Sim, claro, na minha, mas cada um tem a sua. Mas a resposta sempre esteve na vida para você? Se isso não redundar em mais individualismo, me parece importante resgatar essa ideia. A construção da vida como um destino que devemos explorar ao máximo. Lívia, Você já pensou em desistir? quer dizer então que se você mergulhasse na sua vida, acredita que sairia desse impasse? Eu sempre tento mergulhar na minha vida. Afinal de contas, a resposta sempre esteve nela. Mas o que seria mergulhar outro dia na minha vida? Sinceramente, eu não sei. E eu não sei se tenho tantas opções assim. Pelo menos não tenho encontrado nada que me convença a ponto de me fazer arriscar tudo o que eu consegui conquistar até hoje. Por aí você pode imaginar como seria se me tirasse um direito de escrever. Bem, Lívia, agora temos de fazer um rápido intervalo. Parece que a sua literatura está passando por um momento de transformação. Mesmo assim, se não for incomodar na volta, eu gostaria que explorasse um pouco mais esse impasse que está vivendo. Creio que pode ser útil para muita gente. Será que eu consigo? Voltamos em 1 minuto. Está precisando de alguma coisa, Lívia? Não, obrigada. Então, gostando da entrevista? O que você acha? Viu como era uma homenagem? Quem lhe deu o direito de me expor dessa maneira? Eu só estou querendo ajudar. Eu não estou precisando de ajuda. Eu queria mostrar para as pessoas que você não estava morta. Mas eu estou morta. Está se saindo melhor do que eu imaginava. Uma violência. Isso sim. Uma pergunta mais invasiva que a outra. Acho que eu vou embora. Agora não dá mais. Tem certeza? Bem, você é quem sabe. Aliás, é bem típico de você, não é? Fugir quando as coisas estão se esclarecendo. Do que você está falando? Lívia, fazia tempo que eu não te ouvia falar tanto. Fazia tempo que eu não falava. Isso sim. Em todo caso, são as mesmas coisas de sempre. Não. Você está falando de um jeito que eu nunca vi. Eu não sabia que você estava tão lúcido. Está sendo irônico. Juro que não. Eu realmente estou surpreso. Eu nunca te vi assim em todo o nosso tempo. Você gostaria que eu escancarasse o meu pior? Está vendo? Eu só não sei como te ajudar. Mas quem você pensa que é para me ajudar? Você quer ajuda sim, Lívia. Senão já teria ido embora faz tempo. Em todo caso, eu sei que me arrisquei. Mas para mim está sendo ótimo. Por quê? Porque você está me fazendo pensar. No quê? Nos meus próprios erros. Então por que não me chamou para uma conversa em particular? Porque você não aceitaria. E se aceitasse, ficaria de longe, me olhando com mágoa ressentida. Desse jeito, está sendo obrigada a me tratar bem, o que para mim é muito bom. Não lhe parece uma loucura falar dessas coisas publicamente? Ninguém vai se importar tanto assim. Ninguém vai se importar. Mas eu me importo. Eu não quero falar sobre coisas que eu preciso esquecer.
O público vai compreender, Lívia. Isso é muito importante para você e a entrevista está ótima. E depois eu acho que as pessoas podem se beneficiar com isso tudo, porque afinal de contas, não estamos falando só de nós mesmos. Não é? Em todo caso, eu gostaria que você parasse de comentar sobre certos assuntos que você adoraria. Está bem, Lívia. Eu prometo que eu vou moderar. Olá, estamos de volta hoje entrevistando Lívia Vasconcelos, uma das escritoras brasileiras mais importantes da atualidade.